carga de impostos seja tão grande que ninguém possa enfrentar o governo, o Estado. Assim, digamos, a carga de impostos faria com que o Estado tomasse do cidadão, né? Porque o imposto é, de certa forma, um roubo, né? Tomasse do cidadão cerca de 50% a 51% de impostos. Aí pronto, está tudo na mão do Estado e quem tiver posses está na berlinda, né? Está assim, com o risco de perder tudo, qualquer hora. Então, quarto, ou melhor, terceiro, suspensão do direito de herança. Então, se o seu pai já tem um terreno que era do seu avô, ou uma casa, um apartamento que era do seu avô e era dos seus pais e sobrou para você, e você tem seus filhos, eles não iam herdar. Simples assim. Não seria mais dos seus filhos. Quatro, confisco da propriedade de todos os emigrantes e rebeldes. Isso quer dizer, nessa sociedade não teria liberdade, nem para imigrante e nem para nativo, que porventura fosse contrário ao regime, ao governo socialista. Então, assim, não existe, desde o fundador do marxismo, a ideia de que no governo do chamado proletariado, né, do governo dos comunistas, socialistas, não haveria de forma alguma liberdade, porque os rebeldes eles teriam confisco de todos os seus bens. Né? Então, né, acabou, não tem mais bem nenhum. Não é que não vai ter para o seu filho, não, você não vai ter mais também, porque você é oposto, né, ao governo que está aí. Então, mais ou menos assim. 5. Centralização do crédito nas mãos do Estado. Olha que interessante. Por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo, ou seja, é o Estado. Pronto, o banco tem que estar na mão, é o Estado. O Estado que provê dinheiro, empréstimos, se for o caso, o crédito na mão do Estado. Então, todo mundo vai dever para o Estado. Se você tem um bem, uma propriedade, não vai ser do seu filho. Acaba com você. Se você é rebelde, pronto, você não tem nem desde agora, você já perdeu agora. Então a coisa era feia. 6. Centralização de todos os meios de transporte nas mãos do Estado. Isso só para você entender assim como funcionaria isso. Então imagina, se todo o transporte público, trem, enfim, ônibus, se puder imaginar aí, nos 1920, né? Na época tinha mais, como que chama, bonde, né? Mas esses transportes estariam na mão do Estado. Quer dizer que quem sai de um lugar para outro tem que passar pelo crivo do Estado. Então você não teria a liberdade total de ir e vir, a não ser vigiado pelo Estado. Então o Estado já é um Estado policialesco, medonho, né? Próximo slide, Bruno, vamos ver os outros 4 pontos aí. Aí ficou um pouco diminuta a letra, ficou menor, mas dá para acompanhar aqui. Item 7, multiplicação das indústrias nacionais dos instrumentos de produção. Indústrias nacionais dos instrumentos de produção, desbravamento e melhoria das terras, de acordo com um plano, olha que interessante, olha a palavra que está no final do 7, coletivo. Esse plano não é assim, a terra é sua, vamos, né, fazer produzir, não. O plano é coletivo, você não tem mais terra. A terra é coletiva, é sua, de mais alguém, de mais alguém, de mais alguém. Isso porque vocês estão sendo usados pelo Estado para produzir, para o Estado. Então não é para você. Esquece, você vai comer, mas não é produzir para você. 8. Obrigatoriedade do trabalho para todos. Organização de exércitos industriais, em especial para a agricultura. 9. Combinação do trabalho agrícola e do trabalho industrial, medidas para a eliminação gradual da oposição entre cidade e campo. Desde que surgiram as cidades, de certa forma, as cidades meio que dirigem, né? A direção dos estados modernos é urbana, né? Ela não é rural, né? A área rural sempre fica como se fosse meio deixada para o segundo plano, etc. Então ele queria fazer com que isso sumisse, né? Dessa oposição cidade-campo. 10º item, último aqui para a gente, é educação pública e gratuita para todas as crianças. Olha que legal. Pode ser bom. Não, mas não é bom. Não é legal. Não é legal. Não é legal. Sabe por que não é legal? Porque é a educação do Estado. Entendeu?
Não é educação gratuita porque a sociedade vai prover para a própria sociedade, o que seria bom, aí seria ótimo. Mas não, é a educação do Estado, a educação pública gratuita para todas as crianças, supressão do trabalho infantil, isso é bom, em fábricas em sua forma atual. Ah, tá, então não é supressão total do trabalho infantil, é supressão do trabalho infantil em fábricas, em sua forma atual. Numa outra forma diferente, pode ser que tenha alguma adaptação ali, né? Combinação da educação com a produção material, etc. Ou seja, fazer as crianças habituarem com a ideia de vocês vão trabalhar e vocês vão... Isso aí é até bom, né? De certa forma é bom. Vocês vão crescer, vão trabalhar, vão produzir, só que para o Estado, não para vocês. Aí vem, né, você vai ver que mesmo o bom nesse sistema todo, nessa estrutura, acaba sendo mal. E ainda diz assim, bom, eu coloquei aí, o manifesto, de onde eu tirei esses tópicos, né? Do manifesto do Partido Comunista, desse livro aqui, ó. Partido Comunista, tá aí, página 60 e 61, Karl Marx e Friedrich Engels, editora LIPM, tá aqui. Essa editora aqui. É de 2016, se eu não me engano, o livro. Vamos seguir adiante, então, porque houve uma mudança muito grande. Gente, até agora a gente só está... Para a Suelen até né, ver a mesma coisa, né? Chover no molhado. Mas vamos lá. Espero que os irmãos estejam já aprendendo alguma coisa aí. A inversão da estrutura social de Marx. Por que aconteceu a inversão da estrutura social de Marx? Primeiro vamos entender a estrutura social de Marx. Marx entendia a sociedade como se fosse, pensa numa pirâmide, tá? Eu não pude colocar aí, eu vou ver se consigo colocar uma coisa assim. Pensa numa pirâmide. E essa pirâmide agora está dividida no meio, como se fosse um traço no meio dividindo a parte de cima da pirâmide e a parte de baixo. Qual que sustenta qual? É a parte de baixo que sustenta de cima, não é? Então, para Marx, a parte de baixo era o setor chamado de infraestrutura, a parte de baixo da estrutura social. Essa parte de baixo, ela era a materialista, ou seja, é o setor onde se encontram as duas classes opositoras, né? Os opressores, que são capitalistas, e os oprimidos, que seriam, na visão de Karl Marx, os proletários. Era esse setor da sociedade que sustentava o outro. Então, Marx acreditava que as forças de produção... Oi? Alô? Oi? Acho que alguém abriu o áudio aí. Vamos lá. Então, Marx acreditava que a infraestrutura, que é materialista, onde acontecem as produções industriais, as trocas comerciais, onde as classes produtoras, não é? Seja o trabalhador, seja os empresários, investidores, né, os capitalistas, eles sustentam toda a sociedade. Ele achava que era assim. Então, infraestrutura, materialismo, produção material, etc. Próximo slide, por favor. Próximo slide, Brunão. Minha netinha tá chorando até a beça aqui. Vamos lá. A superestrutura, ou seja, a parte de cima da pirâmide, né? Pensa na parte de cima agora, dividida no meio, a parte de cima. Ele chamava de superestrutura. É o setor dos valores morais, éticos, religiosos, das leis, da ciência. Segundo Marx, esse setor, chamado superestrutura, era mantido pelos agentes de produção material. Era o de baixo que sustentava de cima, né? Era a base da pirâmide que sustentava de cima. Só que aconteceu vamos dizer, um fracasso da teoria de Marx. Pode seguir adiante, pode seguir. O fracasso da teoria de Marx foi o seguinte: a Primeira Guerra Mundial, Marx achava assim, que os proletários deviam lutar contra os burgueses, os que têm os meios de produção, os capitalistas, os ricos, os milionários. E isso quer dizer o seguinte: quando surgiu a Primeira Guerra Mundial, e os trabalhadores do mundo todo, ou vamos dizer da Europa, né, Europa oriental, ocidental, eles se juntaram para batalhar uns contra os outros em defesa da sua nação, ou da aliança da sua nação com outras nações. Eles estavam, por assim dizer, alienados dos seus direitos de classe. Segundo Marx, os direitos de classe do trabalhador era tomar o poder do capitalista. Aí, quando surge a Primeira Guerra Mundial,
horror dos horrores, como diz o padre Paulo Ricardo, na palestra sobre marxismo cultural, ele fala assim, os trabalhadores se colocaram em guerra contra os trabalhadores para defender os capitalistas, entre aspas, né? As nações, né? Por causa do patriotismo, da proteção da família, porque quem vai à guerra, ele está se arriscando a morrer em defesa dos seus, porque ele sabe que se ele não vencer, vão tomar sua terra e vão fazer o quê com a sua família? Então ele coloca o pescoço em risco. Ele vai para cima, porque ele quer defender a sua pátria, a sua terra, o futuro da sua família, dos seus filhos, na terra que ele tem, etc. Né? Então, isso foi, vamos dizer, o fracasso da teoria de Marx. Aí, a pergunta que sobrou, vou para o próximo slide, por favor, Bruno. O próximo slide, a pergunta com a qual os marxistas se defrontaram, e houve uma mudança no marxismo, ele deixou de ser o pensamento de Marx e passou a ser o marxismo cultural a partir da década de 20. Só que ainda em baixa escala, não é uma escala diminuta, menor. Depois, esse marxismo cultural foi espalhando conforme foram passando as décadas até chegar no nosso tempo. Mas o que aconteceu? Eles perguntavam assim, quem alienou a classe trabalhadora? Quem foi que alienou? Alios é do grego outro. Então, assim, quem que entregou, fez a classe trabalhadora se tornar alienada, ou seja, passar os seus direitos de classe para outra classe. Quem foi que fez isso? Como que a classe trabalhadora não se uniu contra os empresários, contra os líderes dos países, os burgueses que dominavam as nações, e em defesa de um governo proletário? O que aconteceu? Eles viram que a razão disso era a cultura. Ou seja, principalmente dois autores, um húngaro chamado Georgi Lukács, ou Lukács, e o outro italiano chamado Antonio Gramsci. Ambos marxistas, tá? Os seguidores de Karl Marx. Eles pensaram assim, não, tá errado alguma coisa. O que que tá errado? Imagina agora aquela estrutura do Marx. Embaixo era infraestrutura, infra, de baixo. Em cima era superestrutura. A infra era materialista. A superestrutura era idética, era a estrutura das ideias, dos valores, da religião, da estética, das leis, do desenvolvimento da ciência, da filosofia. E essa parte cultural não sustentava, segundo Marx. Aí o que esses autores fizeram? Esses autores falaram, não, peraí, tá tudo errado. Não é assim. Por que os trabalhadores eles estão alienados dos direitos de classe, segundo Marx? Porque a cultura estava neles. O discurso marxista estava incendiando as suas classes e tudo mais, mas quando chegou na hora da luta, o que prevaleceu? Era a noção de pátria, a noção de certo e errado, a noção de proteger a família, a noção de proteger, né, a sua igreja, a sua comunidade local. Então, as pessoas se arriscavam, né, em nome desses valores culturais. Então, o que eles fizeram? Eles inverteram a pirâmide. Então, aquilo que era de cima, que eram os valores culturais, morais, éticos, etc., eles inverteram. Eles disseram assim, não, o que mantém a sociedade, a pirâmide social, não é a produção material, é a cultura que mantém a produção material. Então, não são os agentes da produção material que mantêm o Ocidente. Ao contrário, é toda a cultura do Ocidente que mantém a produção do material, que é da cultura que surgiu o capitalismo, que surgiu a liberdade de expressão, é da cultura judaico-cristã que surgiu a ideia de direitos humanos, de proteger os mais pobres, os mais frágeis, é dos valores cristãos. Então, quando eles se deram conta disso, eles falaram, não vai cair o Ocidente nunca. A religião é nosso principal obstáculo. Se nós não destruirmos a cultura, nós nunca vamos derrubar o capitalismo e fazer surgir o comunismo de fato. Nunca. Então a gente vai ter que mirar em outro lugar. Foi aí que essa inversão do marxismo fez então que o ataque agora fosse outro, fosse na cultura. Então, vamos seguir o próximo slide aí. Acho que até agora está mais ou menos bem, né? Dá para entender. Daqui a pouco eu paro, porque vai dar 40 segundos e a gente tem que entrar com outro link, tá bom? Isso, só um falta instantinho aí. Samuel, você acha que dá para o próximo em 2 minutos? Não. É melhor entrar no próximo link, então. Pessoal, vamos entrar em outro link, pode ser? Para a gente seguir. Aí vai ter vários slides para a gente ver como o marxismo entrou no cristianismo, beleza? Vamos lá, então. Ok, vamos então eu vou encerrar aqui e já abrir um outro. Sim, pode ser. Pessoal, aguarda aí que eu vou passar para vocês o link, tudo bem? Ok.